Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo, sou formador na área de hipnose clínica e hoje eu gostaria de fazer a minha melhor imitação de Nostradamus, o famoso profeta, e prever, ou fazer o melhor para dar a minha previsão sobre o futuro de algumas intervenções mente-corpo, pelo menos aquelas que são mais conhecidas ou mais popularizadas. E nesse sentido, vou-me focar em 3 específicas: EMDR, Mindfulness e, claro, hipnose. Bom, espero que sejam servidos. Em primeiro lugar, se calhar é importante definir que o conceito de abordagem mente-corpo não é uma coisa relativamente nova. Ela já existe há mais de uma centena de anos. Aliás, as intervenções mente-corpo foram, não diria precursoras, mas certamente que estiveram antes das abordagens psicoterapêuticas convencionais, ou pelo menos os modelos de psicoterapia que hoje em dia são vistos como mais convencionais, como a psicanálise, terapias existenciais humanistas, terapias cognitivas, terapias comportamentais, etc. Portanto, já existe há muito, desde a altura de Mesmer, por exemplo, com o mesmerismo. E, portanto, as intervenções mente-corpo são aquelas que, de uma forma holística, ou seja, a integração entre estas duas vertentes, são aquelas que acreditam que, ao intervirmos na mente, conseguimos ter influência direta na atividade do corpo. E presumo eu que, de um modo inverso, intervir às vezes no corpo também traz alguns benefícios para a mente. Mas, sobretudo, são aquelas abordagens aos quais, quando nós mexemos na mente da pessoa, existe não só um benefício psicológico, mas também um benefício fisiológico. Imaginem, por exemplo, o que é intervenção na dor. Intervenção na gestão da dor. Obviamente que tem uma componente psicológica associada e que, quando nós fazemos isso, claramente também há uma vertente corporal associada. Não é? A questão de nós reduzirmos o nosso desconforto em termos daquilo que são as nossas sensações de dor. E, portanto, isto é, de uma maneira geral, aquilo que se entende por uma abordagem mente-corpo. E estas 3, sobretudo estas 3, são aquelas que são mais conhecidas, mais popularizadas e que são utilizadas em contexto terapêutico. E, no entanto, penso eu, o futuro dessas abordagens é diferente, ou pode vir a ser diferente. Então vamos começar pelo EMDR. O EMDR foi desenvolvido por uma senhora chamada Francine Shapiro, que faleceu recentemente. O EMDR é uma abordagem que pressupõe uma desensibilização dos pensamentos e das emoções através de uma estimulação bilateral. Essa estimulação bilateral inicialmente foi através dos movimentos oculares, por isso é que as primeiras letras de EMDR dizem respeito a eye movement, porque de facto os movimentos dos olhos foram os primeiros a ser utilizados. Hoje em dia já existe também a possibilidade de se trabalhar com sons.
desde que, lá está, haja uma estimulação bilateral, ou seja, presumo eu que a direção do som venha de mais de um lado. Existem algumas histórias sobre como a EMDR surgiu. A mais popular era que um dia, quando a doutora Francine Shapiro estava a andar a passear, portanto, por um jardim, e que ela estava a ponderar alguns pensamentos, sentindo algumas emoções, e quando de repente ela própria começou a mover ou a dirigir a sua atenção de um modo mais rápido de um lado para o outro, em termos oculares, ela começou a perceber que isso trazia uma influência para a intensidade daquilo que ela estava a pensar, daquilo que ela estava a sentir e que, portanto, o seu comportamento, as suas estratégias, as suas atitudes teriam influência direta nessa redução da intensidade. Uma outra história que também já ouvi, não sei o quão verídica também ela é que portanto, a questão da estimulação bilateral foi-lhe falada ou ensinada por uma pessoa que era um antigo empregador dela, não outro do que John Grinder, um dos co-criadores da programação neurolinguística. Se essa história é verdade ou se tem muito fundamento, isso eu não sei. A mais popular é, sem dúvida, esta primeira. A EMDR explodiu e houve muita coisa que foi investigada e que foi realizada e que foi feita, e comprovou-se que é uma abordagem que tem bastante sucesso na intervenção de perturbação de stress pós-traumático ou do trauma em geral. E este sucesso é tão grande que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda o EMDR como uma primeira estratégia de intervenção para estes casos. Mas a verdade é que nem toda a gente consegue explicar todos os mecanismos ou todas as intricacidades em como o EMDR funciona ou influencia a neurologia ou a fisiologia de cada um. Portanto, nem todas as coisas acerca do EMDR conseguem ser explicadas. Apenas se sabe que elas resultam. E isto tem-se mostrado ser o suficiente, pelo menos para quem utiliza e quem advoga o uso do EMDR nestas situações. A popularização do EMDR também se tornou, ou também foi feita muito habilmente. Portanto, a doutora Francine Shapiro sempre se aliou ou sempre esteve mais relacionada com pessoas e eventos muito importantes no campo da psicoterapia, como por exemplo congressos como The Evolution of Psychotherapy, movimentos mais integrativos, mesmo aliado a congressos ericksonianos, no caso da hipnose. Contudo, a forma como o EMDR era apresentada era que não era uma intervenção hipnótica, era uma intervenção estruturada, existe um protocolo a seguir, totalmente validada e que não oferecia à pessoa a possibilidade ou não estava centrada na ideia do transe, e que isso haveria de ser muito importante, já que a noção de transe pode atrair algumas pessoas, mas também distancia outras. E o EMDR nunca esteve associado a essa premissa. E que, portanto, a partir daí
também foi-se mostrando como sendo algo muito mais apetecível de ser ensinado e de ser treinado. Em Portugal, o EMDR explodiu de uma forma, diria eu, positiva, especialmente quando a Ordem dos Psicólogos Portugueses estabeleceu as especialidades em psicologia, sendo que uma é a especialidade avançada em psicoterapia. E para essa especialidade avançada, a Ordem assinou um protocolo com várias sociedades, associações e grupos de psicoterapia. Grupos esses que, de alguma forma, preenchem ou foram ou adaptaram a sua formação para os critérios de formação da EFPA, a Federação Europeia. E esses critérios implicam um X número de horas específicas para componentes de treino, desenvolvimento pessoal e de supervisão, coisa que eu não vou entrar por aí. Perdão. Mas a Associação EMDR Portugal, de alguma forma, conseguiu adaptar a sua formação a esses critérios e foi uma das associações que assinou um protocolo com a Ordem dos Psicólogos. O que significa que alguém que faça a formação na Associação EMDR Portugal, no final da sua formação, no final de preencher todas essas horas e todos esses critérios e que receba a certificação como é um psicoterapeuta EMDR, poderá estar automaticamente apto para adquirir a especialidade avançada de psicoterapia, ser reconhecido profissionalmente, ou pelo menos reconhecido em termos de especialidade de psicologia, como um psicoterapeuta. O que é um grande passo, diria eu, para a EMDR, já que nós podemos discutir ou não se a EMDR é um modelo psicoterapêutico ou uma ferramenta psicoterapêutica. Mas também é uma discussão que eu não quero entrar por aí, pelo menos não neste vídeo. E é um ponto positivo. Claramente que a EMDR e hipnose, especialmente para quem tem formação na área de hipnose e tem alguns conhecimentos em EMDR, ou que já leu algumas coisas em EMDR, consegue perceber que existem semelhanças entre cada uma dessas abordagens. Claro que eu não estou a dizer que EMDR e hipnose são a mesma coisa, porque não são. Mas têm semelhanças. E essas semelhanças também se veem e se propagam também para algumas mudanças psicofisiológicas que ocorrem, tanto em EMDR como em hipnose. Claro que a EMDR, ou pelo menos os criadores, os responsáveis da EMDR, quer seja em Portugal, quer seja na Europa, quer seja no resto do mundo, foram muito inteligentes em criar um embrulho, e eu vou utilizar muito esta palavra, como se fosse um presente, não é? Mas um embrulho suficientemente apetecível, especialmente para os profissionais de saúde, para que a EMDR fosse e seja uma alternativa viável. E com isto eu não estou a querer mandar abaixo a EMDR, muito pelo contrário, é de facto uma alternativa viável. E, portanto, eu diria nas minhas previsões, na minha melhor tentativa Nostradamus, a EMDR é algo que vai continuar a ter um futuro muito positivo. Passamos então ao Mindfulness. O Mindfulness, mais do que uma forma de meditação, é uma forma de estar numa atenção plena no momento, de uma forma não julgativa, numa forma de compaixão, numa forma de curiosidade, de abertura à aprendizagem de experiência e da aceitação de que tudo é um momento e que, portanto, tudo vai passar. Tal como o meu café.
O mindfulness foi popularizado no Ocidente por um senhor chamado John Kabat-Zinn, que quando ele veio, depois dos seus estudos e depois da sua estadia pelo Oriente, ele introduziu portanto, no seu hospital, na sua clínica, o sítio onde ele trabalhava em Massachusetts, Boston, estabeleceu um programa chamado MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, ou seja, a redução de stress com base no mindfulness. Esse programa é um programa de uma semana completa em que a pessoa era ensinada mindfulness, os princípios, a forma de estar, também as práticas formais, ou seja, práticas meditativas. É incentivado a desligar-se um pouco do mundo para entrar em contato consigo e com a natureza. Quando eu digo mundo, estou a falar nas distrações do mundo digital, por exemplo, e que nos últimos dias dessa semana a pessoa era convidada a fazer um retiro, que era a última parte desse programa. Ora, o MBSR mostrou-se bastante válido e com uma boa eficácia naquilo que de facto era a redução do stress e da gestão da ansiedade. De tal forma que o mesmo programa depois foi explorado e realizado-se alguma investigação no sentido de intervenção na depressão. Os resultados são moderados, não poderá não ser a técnica mais eficaz no contexto da depressão, mas sem dúvida que ajuda. Por não ser uma prática religiosa, por não ter um cariz religioso, mindfulness tornou-se com uma ferramenta bastante adequada para ser introduzida num contexto terapêutico, nomeadamente nas chamadas terapias de terceira geração, como terapias cognitivas baseadas no mindfulness, como terapias de aceitação e compromisso, como também a terapia comportamental dialética, que tem exercícios de mindfulness. Portanto, mindfulness tornou-se uma ferramenta muito útil para o contexto terapêutico. E tal como o MDR, de um momento para o outro, mindfulness explodiu. Mindfulness tornou-se uma moda. Todos os sítios, ou quase todos os sítios que são negócios de bem-estar, de alguma forma promoviam ou promovem sessões de prática formal de mindfulness, sessões de meditação grupo, workshops. Existe muitas instituições a darem cursos sobre mindfulness, e mindfulness tornou-se um grande negócio. A tal ponto que algumas entidades, de uma forma direta ou de uma forma indireta, vendem esses programas e esses pacotes de mindfulness como sendo a solução para a pessoa lidar com tudo na sua vida, ou pelo menos com muitas das barreiras, o que pode ser muito perigoso, porque mindfulness é uma ferramenta, não é uma forma de terapia, e alguns assuntos, alguns obstáculos da pessoa necessitam de uma abordagem terapêutica específica, ou pelo menos muito mais formal do que o mindfulness apenas. Mas, dito isto, mindfulness é uma boa estratégia, uma boa ferramenta para ser utilizada com outras intervenções. Tem mostrado bons resultados na gestão do stress, ansiedade, alguns bons resultados para a depressão, especialmente estes 3 pontos, e portanto, não sendo algo demasiado intrusivo, é muitas vezes aplicado em contexto clínico. Mais uma vez, alguns pontos de mindfulness e hipnose são muito parecidos. Por exemplo, ambos são estados focados de atenção. Dito isto, mindfulness e hipnose não são a mesma coisa, nem têm objetivos
idênticos. No entanto, algumas práticas de hipnose podem integrar mindfulness. E mesmo práticas de mindfulness podem integrar uma linguagem mais hipnótica, por assim dizer. Não sendo a mesma coisa. Reforço. Tal como a EMDR, Mindfulness, conseguiu ter este embrulho bonitinho e, portanto, o seu futuro vai continuar a ser risonho, sem dúvida alguma. Enquanto esta onda e estas pessoas continuarem a perpetuar o mindfulness. Algumas nomeações honrosas, como por exemplo metodologias de relaxamento, metodologias de feedback, outras treino autogénico, todas essas abordagens que implicam a intervenção mente-corpo, talvez uma menos conhecida, que inicialmente foi desenvolvida por um senhor chamado Ernest Rossi, que era chamada Magic Hands, e que agora ele, e especialmente um dos seus colegas e protegido, Richard Hill, modificaram numa abordagem chamada Mirroring Hands, que também é uma abordagem muito mente-corpo. Todas essas abordagens também podem ser utilizadas ou conceptualizadas em psicoterapia, num contexto terapêutico, e portanto fazer algumas menções honrosas. E então chegamos a hipnose. Bom, destas 3 abordagens, mente-corpo, hipnose é sem dúvida a mais controversa, a mais impactante, visualmente falando, a mais divisora. Quando eu digo divisora, digo que é como se fosse a abertura do Mar Vermelho por parte de Moisés. Por um lado, temos toda uma comunidade científica que acredita e que já comprovou a eficácia da hipnose e que utiliza a hipnose em vários contextos, nomeadamente contexto médico, contexto terapêutico, contexto educacional, contexto desportivo, e que, portanto, toda uma comunidade que sabe que hipnose resulta e que conhece muitas das facetas de hipnose. Por outro lado, temos todo um outro lado que está demasiado influenciado pelos mitos, pelos receios que rondam a hipnose, mas também sobre a ligação a qual a hipnose foi sujeita ao longo dos anos com perspectivas mais espíritas ou esotéricas. E eu não estou a utilizar a palavra espiritual porque ter uma crença espiritual é algo completamente diferente. A pessoa pode ter uma crença espiritual e essa crença espiritual ser útil para uma intervenção psicoterapêutica. Quando eu falo na questão esotérica ou a questão espírita, é ligar hipnose a outras dinâmicas, como por exemplo glândulas pineais, energias universais, energias galácticas, vidas passadas, portanto todo esse conjunto que é extraordinariamente popular e que tem prejudicado o desenvolvimento de hipnose. E portanto existe todo estes 2 mundos. Outra das coisas que também tem retido a hipnose para trás, a meu ver, tem sido também a estagnação
de muita coisa que é feita e muita coisa que é dita e muita coisa que é demonstrada acerca de hipnose. Por exemplo, algo que tem impactado um dos melhores autores e também melhores professores ou instrutores acerca de hipnose é um psicólogo chamado Michael Yapko. E uma das suas últimas publicações é um livro sobre dicas terapêuticas, mas que no seu título principal é algo como Taking Hypnosis to the Next Level, ou seja, elevar a hipnose até ao nível seguinte. E Yapko faz referência a que alguns termos que já estão um tanto ou quanto desadequados, ou que pelo menos a ciência não tem dado o mesmo suporte. Por exemplo, a utilização da palavra transe, ou do conceito do transe. Se é um facto que a ciência ainda não conseguiu comprovar a existência do transe, também isso não significa que ele não possa existir. No entanto, não comprovando a sua existência, se calhar, utilizando a palavra transe, não é a melhor forma de passar a imagem ou a mensagem de hipnose, sendo um processo de atenção focada e que implica sugestões e que implica uma relação e que implica uma comunicação evocativa e que é algo que pode acontecer quer a pessoa esteja de olhos abertos, quer a pessoa esteja a andar, quer a pessoa esteja a correr, quer a pessoa esteja a fazer 1001 coisas. E que, portanto, este elemento principal, este condutor misterioso que é o transe, é algo que pode gerar muito mais mitos do que ser benéfico para a hipnose em contexto de aplicação clínica ou em contexto de aplicação experimental. E estas são apenas algumas observações. Agora, relativamente àquilo que eu considero que é o futuro da hipnose, contrariamente ao EMDR e contrariamente à mindfulness, para mim, a grande pena, eu tenho algum receio sobre o futuro da hipnose. E isto pode parecer um bocado paradoxal se pensarmos que tem havido um maior interesse e uma maior popularização até de hipnose. Mas porquê é que isto pode não ser algo bom? Porque tem a ver com a forma como isso é feito e tem a ver com quem tem divulgado essa informação. O grande problema é que as pessoas que deveriam pegar em hipnose, não só para a sua utilização, mas também para a sua experimentação, para a sua instrução, para o seu desenvolvimento, são aquelas que têm-se progressivamente afastado e ao mesmo tempo têm criticado a hipnose, que são profissionais de saúde. E custa-me imenso admitir que a maior parte são de psicólogos. Porquê? Porque os médicos estão cientes que a hipnose existe e até são capazes de a aceitar. Psiquiatras também, porque a hipnose começou com médicos e com psiquiatras. Agora, os psicólogos são aqueles que têm-se mostrado muito mais resistências. E isso faz com que não haja uma grande gestão, uma grande regulamentação sobre a utilização de hipnose. E isso é perigoso porque significa que qualquer pessoa fora do contexto da saúde pode agarrar em hipnose
e pode fazer com ela aquilo que entender sobre a alçada deste chapéu, que é um termo que não faz muito sentido, mas que é muito popular, que é sobre o chapéu de hipnoterapeuta. Geralmente são pessoas que não, na sua maior parte, não estão associadas à saúde mental, que vêm de outros cursos, provavelmente agarram também metodologias de desenvolvimento pessoal, ditas de desenvolvimento pessoal, como a programação neurolinguística e, por que não dizer, muitos modelos de coaching, que agarram nessas ferramentas todas, que agarram a hipnose e abrem atividade enquanto terapias alternativas e começam a dar consultas. Começam a mexer com os aspectos psicológicos, emocionais, cognitivos da pessoa, sem terem a formação adequada em termos profissionais. E eu aqui não quero estar a entrar pelo debate de quem é que é melhor do que. Estamos a falar apenas daquilo que são profissões e daquilo que é quase como se uma fraude ou um desfalque ou uma usurpação de funções. Eu posso ser um grande treinador de bancada, eu posso ser um grande jogador no PES ou no FIFA, mas se calhar isso não me dá credibilidade profissional para ser um treinador desportivo. Ou eu posso ter um grande interesse por ver vídeos no YouTube sobre treinos, eu posso saber muita coisa sobre CrossFit, eu posso conhecer muitas das siglas, mas isso não me dá credibilidade profissional para ser um personal trainer ou para ser um treinador CrossFit. Para isso, eu preciso ter uma formação específica para exercer essa função. É lei. Assim como para fazer uma intervenção terapêutica, psicoterapêutica, com componentes psicológicas, em termos profissionais, a pessoa tem que ser um psicólogo. Custa dinheiro, custa tempo, custa trabalho, custa esforço, mas tem que ser. E aí vocês podem utilizar ou não hipnose. Mas tem que ser. É lei. Função. Azar. Lamento estar-vos a dizer isto. Mas é verdade. Mas acontece muito. Se vocês forem às redes sociais, se vocês forem ao Facebook, se vocês forem ao Instagram, se vocês forem a todo lado e mais algum, vocês encontram uma oferta de serviços, panóplias, sobre hipnose e, se vocês forem ver bem, a maior parte dessas pessoas não é um profissional de saúde acreditado. Mas tem uma coisa. Tem uma grandíssima imagem, sabe-se vender muito bem e muitos deles têm uma componente, uma legião de fãs que está por trás deles. É isso que eles têm. E é isso que eles vendem. Só que é muito perigoso. Muito perigoso. E nós, profissionais de saúde mental, continuamos a ignorar que as coisas existem, continuamos a ignorar a eficácia, continuamos a ignorar tudo e mais alguma coisa e continuamos a permitir que isto aconteça. Mas depois vimos-nos queixar que as coisas estão más, que não há trabalho para os profissionais de saúde acreditados e que essencialmente há pessoas que andam aí a prejudicar. E nós vimos queixar disso tudo, mas também não fazemos muito por aí, tal. Isto é uma luta constante e solitária
e para cima. Outro também dos grandes problemas é a forma como a hipnose nos média é demonstrado. Com a hipnose como sendo a máquina da verdade, como por exemplo um dos primeiros programas na SIC intitulado Sono da Verdade, como a hipnose como uma solução mágica, promovendo intervenções ou dando a ideia de que se promove intervenções nos pequenos momentos de televisão, mudanças para a vida, e sobretudo ninguém explica como é que aquilo acontece e como é que aquilo se faz. E portanto, quando alguém aparece lá e pode-me dar a sua mão, durma, e a pessoa cai para o lado, ou fecha os olhos, cai para o lado. Mas ninguém explica como é que isto se passa, como é que isto acontece, como é que isto funciona. Deixam perpetuar no ar esta ideia de controle mental, esta ideia de autoridade, esta ideia de ser o supra-sumo, esta ideia de domínio. E, portanto, é assim que continuamos. Só para finalizar, 2014, 2010 e 2014 foram datas, acho que foi 2010 ou se 2014 também. Bom, essas datas foram datas importantes. Quer seja em 2010, quer seja em 2014, a Direção-Geral de Saúde emitiu uma norma muito curiosa e também muito importante sobre a intervenção não farmacológica na dor crónica, se não me engano. E isto é relevante porque a dor é uma das principais queixas e também uma das principais despesas no Sistema Nacional de Saúde. E nesse comunicado, a Direção-Geral de Saúde sugere uma panóplia de intervenções que existe fundamentação científica ou validade para recomendá-las como intervenções. E então essas alternativas são a terapia cognitivo-comportamental, técnicas de relaxamento, técnicas de biofeedback, meditação e hipnose. Isto é oficial. Isto está em Diário da República. Isto está na Direção-Geral de Saúde. Se um organismo público como este, que tem esta importância, recomenda uma técnica, uma abordagem terapêutica como a hipnose para lidar com a dor, é porque deve ser importante e deve ser válida e deve ser credível e deve ser economicamente viável. Cobreca, quem diria? 2014, este sim, a Ordem dos Psicólogos Portugueses emitiu um parecer sobre a hipnose. Nesse parecer, a Ordem dos Psicólogos claramente afirmou que a utilização de hipnose em contexto terapêutico fazia parte ou estava dentro daquilo que são as intervenções dos psicólogos, especialmente quando esse uso intervém-se com as funções psicológicas, os pensamentos, as emoções, os comportamentos. Portanto, isto está no âmbito do domínio da psicologia. O que é importante, quando uma entidade que é a entidade oficial que regula uma profissão emite um comunicado oficial
a dizer que uma determinada técnica, que uma determinada abordagem terapêutica faz parte da profissão, isso também quer dizer alguma coisa. Não é? Quer dizer. Agora, também vou deixar aqui claro, meus amigos, a ordem não pode apenas estar a promover pareceres oficiais ou emitir recomendações oficiais, mas depois não sugerir mecanismos que ajudem a regular o exercício e o treino de hipnose para os próprios profissionais. Porque isso a ordem pode sugerir, pode criar grupos. E porquê é que eu digo isto? Porque atualmente, mais do que há uns anos para cá, já se começa a encontrar uma fatia significativa de profissionais de psicologia, psicólogos, com formação em hipnose. E eu acredito que até hajam mais do que aqueles que se conhecem, simplesmente porque, ao contrário de mim, se calhar muitas pessoas não escrevem ou não colocam a formação da hipnose em canais oficiais. Por exemplo, naquilo que é o meu perfil pessoal na página da Ordem dos Psicólogos, na parte de formação, eu tenho lá explícito a minha formação em hipnose. Mas eu tenho a certeza que há colegas meus que se calhar não escrevem isso, porque ainda têm algum receio daquilo que são os um possível embate, retrocesso, ostracização, sei lá o quê. Portanto, se há profissionais de saúde que já começam a ter formação e estar mais abertos para a utilização destas estratégias, então seria uma boa sugestão para a Ordem realizar um estudo ou elaborar um grupo de trabalho que possa apresentar sugestões, que possa apresentar diretrizes para a formação acreditada de hipnose para psicólogos, para psicoterapeutas. Eu acho que seria uma boa sugestão. Até lá, dói-me a alma dizer isto, mas ao contrário dos embrulhos bonitinhos de EMDR e Mindfulness, o embrulho de hipnose não me parece tanto bonitinho. E parece-me a mim que, se nós continuamos por este caminho, é possível que a imagem de hipnose seja cada vez mais arrastada no lodo. E é uma pena. Realmente é uma pena. Mas eu também tenho vindo a perceber que, por isto ser uma luta tão pesada e às vezes tão solitária, muitas pessoas decidem não a fazer. Se elas ganham mais com isso, talvez ganhem. Mas depois fica na consciência de cada um estarem a cantar aos sete ventos a evolução e a credibilização da hipnose, quando depois, nos momentos mais importantes, como até mesmo denunciar nomes, ficam calados. Ou não sei se é por terem medo, ou se porque a dada altura já foram associadas dessas pessoas. Fica na consciência de cada um. Bom, este vídeo já se prolonga demasiado e eu peço desculpa por isso, mas eu achei que toda esta informação é pertinente. Resta-me desejar-vos um bom fim de semana, umas boas férias,
se for esse o caso. Espero que o tempo melhore para que também possam aproveitar tudo com mais contentamento. Quanto a mim, despeço-me e até uma próxima.